Fala pessoal, que é o Breno da Encanto Jardinagem Bonsai. Hoje eu vou estar fazendo um bonsai estilo Yuzue, que é o estilo floresta. E desde já quero agradecer aí quem está se inscrevendo no canal, quem está gostando aí. E vamos lá pro vídeo lá que eu vou estar explicando e fazendo aqui para vocês, beleza? Então pessoal, como eu falei, esse é um estilo floresta. Então eu vou falar um pouquinho aqui de como que eu vou estar montando ele. Primeiramente, falar desse vaso que a gente faz esse estilo de bonsai, que é o vaso Suiban, que é um vaso bem comprido, ó, e bem raso. E aí lá no final vocês vão entender como que vai ficar aqui, porque que esse vaso é bem raso. E eu vou começando aqui. Já deixei as plantas adiantadas, já podei as plantas, podei a raiz das plantas, que eu vou estar usando 7 bonsai aqui. E já está todo podado, já adiantei para o vídeo não ficar muito longo. Então vamos lá. Primeiramente eu vou começar colocando os arames de fixação das plantas. Eu vou usar um arame de alumínio aqui, na medida de 2,5 mm. Que vai ser o suficiente para a gente amarrar ela e ela fixar aqui depois, beleza? Então vamos lá. Eu já estou aqui com esse arame, medida, e para cada planta eu coloco 2 arames para fixar, porque eu amarro ele dos 2 lados. Aí a planta vai fixar para os lados e para frente e para trás ela vai ficar firme. Então vamos lá. Então aqui já está colocado o arame aqui, pessoal. E aqui lembrando que a planta tem que ser sempre a mais grossa no meio e depois vai colocando um pouco mais com caule um pouco mais fino dos lados. Mas aqui eu vou ir mostrando enquanto eu for fazendo aqui, eu vou falando aí, beleza? Agora eu já vou colocar o substrato para vir assentando as plantas. Ó, o substrato também já está pronto aqui, com caqueira e substrato, flores de folhagem, para ficar bem drenante, né? Beleza? Vamos colocando. Então pessoal, já vou começar colocando as plantas aqui. E eu vou usar aqui o buchinho. É importante aqui lembrar que na regra mesmo, o interessante é usar as plantas da mesma espécie, de preferência o mesmo tipo de planta, tá? Para ficar uma coisa mais harmônica, beleza? Então eu vou começar, igual eu falei, começar colocando a mais grossa no meio. Essa aqui é a mais grossinha que eu tenho. E eu vou começar sempre do meio aqui, ó. Depois vai vir a sequência das plantas que eu vou ir mostrando aos poucos. Então, sempre ver o meio certinho. E também lembrar da frente da planta, né? Sempre colocar a frente da planta que vai ficar essa frente aqui do bosque. Aqui, como eu fiz alguns cortes aqui na raiz, ó, quando eu cortei eu podei bem na raiz, aí fica essa abertura muito grande. É interessante passar a pasta cicatrizante aqui para não apodrecer depois. Ó, eu uso essa aqui da Forte, é muito boa. E aqui ela não vai servir como cicatrizante, ela vai ficar mais como um impermeabilizante, porque essa pasta tem que ficar 24 horas sem jogar água nela depois, na parte que a gente passa ela. Então o interessante é passar aqui mais como impermeabilizante, para ela proteger essa ferida aberta aqui da madeira, beleza? Então todas que eu for colocar aqui eu vou estar passando a pasta nela. Ó, só um pouquinho aqui. Já vamos começar. Ó, essa vai ficar na parte central e vai ficar um pouquinho mais na frente de todas. Vai ter uma primeira fila aqui e uma outra fila aqui atrás.
Essa primeira fila também não fica alinhada, ela vai ficar sempre essa primeira aqui fica um pouquinho à frente das outras duas que vão vir aqui do lado dela. Cortar um pedacinho da raiz aqui, tá atrapalhando. Como eu falei, ela vai ser a planta que vai ficar um pouquinho mais alta também. Eu vou colocar e já vou passar o arame aqui, só para posicionar ela. Não vou apertar o arame agora. O arame é importante apertar depois que tiver todas já. Quando tiver todas aqui posicionadas, aí eu vou alinhar elas todas. E aí depois que eu colocar o substrato que eu vou apertar esse arame. Porque só apertar antes aqui e depois de precisar mexer nela, provavelmente eu vou ter que cortar o arame por baixo do vaso e colocar de novo. Então eu teria que desmanchar todo o trabalho de novo, né? Então, para evitar, vamos aos poucos aqui. Agora a segunda aqui do lado dela, né? Um pouquinho afastada aqui da linha reta. Cortar um pedacinho de raiz também que tá atrapalhando. Tem que ir ajustando aqui para caber, né? Eu já tô colocando um pouquinho de substrato para ela ficar mais alta do que essa, ó. Ela não pode ficar mais baixa do que essa, não. Então, como essa está um pouco mais alta, eu aperto ela um pouquinho, levanto essa um pouco. Terceira aqui, vamos ver se essa eu pus pra frente. Essa eu errei a frente dela. Sempre prestar atenção para não esquecer da frente da planta, né? Ó, essa é a frente dela, que é onde mostra os galhos, a formação dela, beleza? Tá vendo? Sempre esse espaço aqui vai deixar um espacinho legal entre as duas, porque depois vai vir mais uma em cada vão aqui, ó. E mais uma em cada final aqui, ó. Aí vai dar pra ver todas as plantas que estão aqui no vaso. E aí, por que eu coloco 7 mudas? É sempre número ímpar. Pode ser 3, pode ser 5, pode ser 7, pode ser 11. Então, tanto faz. Sempre dá número ímpar, sempre pra ter esse encaixe aqui, pra não ficar as plantas todas alinhadas aqui e ficar uma na frente da outra. Então todas as plantas que colocar nesse estilo aqui, elas têm que aparecer. Então eu já deixo esses vãos aqui justamente para as outras que eu colocar atrás vão ficar nisso aqui, ó. Vocês vão acompanhando aí que eu vou. Vocês podem ver que essas daqui de trás já são um pouquinho mais finas. Essas do lado é um pouco mais fina do que essa, e as de trás tem que ser mais fina ainda. Minhas mudas não estão 100%, elas deveriam estar um pouquinho mais fina. Mas como é difícil achar tanta planta assim para colocar, então eu fui mais ou menos seguir um pouquinho da regra, mas até onde deu, beleza? Então eu vou colocar, mas depois como elas estão no fundo também, elas já dão essa sensação de profundidade, então ajuda bem. Mas sempre tem que ser mais fina do que as da frente, beleza? Uma coisa que é legal falar aqui também é que essas últimas aqui vão ficar um pouquinho tombadas assim, ó. Dá um efeito bem legal também. As minhas eu tô deixando, algumas que veio com 2 mudas, eu tô deixando com esse toquinho aqui. Eu tinha uma muda grande aqui, para não ficar o tronco duplo, eu cortei, eu ia arrancar ela, mas eu resolvi deixar aqui para dar um efeito de uma árvorezinha cortada. Vamos ver se vai ficar legal.
Então, pessoal, lembrando aqui que o tempo tá bem fresquinho, então essas raízes estão ficando expostas aqui, mas não tem tanto sol batendo nela. Se caso tiver com muito sol, é bom estar sempre com um borrifador de água e borrifando nelas aqui, ó, que estão paradas aqui sem água. Beleza? Vamos para a última aqui. Ó, como eu falei, pessoal, essa daqui vai ter que ficar um pouco mais alta. E eu já levantei aqui, mas só que eu coloquei muito substrato embaixo dela e a hora que eu for amarrar, ela vai acabar cedendo um pouco. Então eu vou colocar um pedacinho de telha aqui, que não vai ter problema para ela e vai ajudar ela a ficar mais alta um pouco. Mas depois também, isso aqui eu consigo fazer com poda também. Aqui, como eu acabei de podar ela, não dá para ficar mexendo muito mais. Depois que ela começar a crescer aqui, eu deixo essa daqui crescer um pouco e vou alinhando essas aqui mais baixas, que tem que formar como se fosse um triângulo aqui, ó, para dar um aspecto mais harmônico e uma ideia de bosque, beleza? Mas aqui eu já vou levantar um pouco para ficar um pouco mais, fica legalzinho assim de cara, né? Agora eu tenho que conferir se está alinhado essas plantas de trás aqui, como que tá ficando, para mim já começar a colocar o substrato e alinhar ela. Eu acho que já ficou bem alinhado agora. Tá dando para ver bem as outras lá atrás. E como eu falei, essas aqui, ó, essas últimas aqui vão ficar um pouco tombadas assim, para dar a impressão que elas estão procurando luz. Elas estão nascendo num lugar bem disputado aqui de luz e elas vão sair um pouco para fora por causa dessas maiores aqui, ó. Fica fazendo copa aqui e ela tem que crescer pro lado para achar a luz para ela. E essas aqui também tem uma leve inclinada também, para não parecer uma coisa muito artificial, né? A planta na natureza ela não vai crescer 100% retinha, né? Ainda mais quando é essa ideia de bosque que elas crescem disputando espaço, disputando luz solar, né? Então, agora eu vou começar a colocar o substrato aqui e já vou ir amarrando ela. Então, pessoal, agora já coloquei um pouquinho, agora eu vou ir ajeitando esse substrato aqui, ó, com o hashi, sempre para entrar no meio das raízes aqui, ó, para acomodar no meio da raiz, para não ficar a bolsa de ar aqui depois e secar algumas raízes dessa. Ó, sempre vou enfiando pro meio das raízes, ó, de todas as plantas. Como vocês podem ver, já escureceu por aqui, já tá à noite aqui, mas eu liguei a lâmpada, espero que não esteja muito ruim a imagem aí e esteja dando para ver. Aqui eu quero finalizar ele hoje de uma vez para mim poder regar e já ficar pronto. Esse aqui não dá para ficar deixando para outro dia, beleza? Então eu vou finalizar aqui mesmo, agora escuro. Então, pessoal, eu gosto de colocar um pouquinho de terra só para ajudar a fixar ela. Depois eu já amarro o arame, porque se eu deixar o arame frouxo também e colocar a terra toda primeira, toda vez que eu for fazer isso aqui, ó, chuchar a terra para debaixo da planta, ela vai ir levantando a planta e nunca vai terminar. Eu nunca vou perceber que já tem terra suficiente no meio da raiz dela. Então já coloquei um pouco, aperto bem apertado para a planta ficar bem firme. Não precisa de tanto, né, para arrebentar a raiz também. Mas aqui as plantas já estão bem firmes, ó. Então já é o suficiente. Agora eu posso finalizar com a terra agora, tranquilo e não ficar enganado aqui com a quantidade. Então, pessoal, finalizado aqui, já reguei ele, já finalizei aqui, já fiz a rega dele. O musgo eu vou deixar para colocar um pouco mais para frente, depois vai o musgo aqui ainda que vai ficar faltando. E aqui, uma coisa que eu vou fazer aqui agora, os cuidados que eu vou ter com ele agora é deixar ele na sombra com claridade e regar ele bem regado todo dia. Uma vez por semana eu vou estar regando ele com enraizador. E sempre manter isso bem hidratado aqui para não secar nenhuma
em uma planta aqui. Beleza? Aí de vez em quando eu vou trazendo a atualização dele, depois eu vou trazer faço um vídeo rápido também, colocando musgo nele, ensinando como que coloca o musgo nele. Já tem vídeo no canal aí, explicando como coloca musgo no vaso normal, né? Mas depois eu faço para ele também. Beleza? Então, esse ficou o vídeo aqui. Eu resolvi gravar aqui, finalizar ele aqui mais claro aqui, para vocês terem mais noção, para ver melhor, né? Então, é isso aí. Quem gostou aí, curte, compartilha, se inscreva no canal aí, quem não for inscrito, tá? E a gente continuar fazendo esse trabalho aí.